Desligou. A gente tem uns exercícios para corrigir da última aula, é isso, né? Gurias. Não me lembro, senhor, de corrigir, não tenho certeza. Que não ficou Mas com eu os acho que tinha, uns 2 ainda, se eu não me engano, talvez. Só pega aí pra gente resolver aqui. Eu não me lembro onde é que a gente parou. Porque eu tinha deixado 5 exercícios. E eu não me lembro de ter resolvido com vocês. Lembra daquela lista que eu passei para vocês? Tinham 6 testes ali. Um eu disse que não era para fazer. A gente chegou a resolver aqueles ali? Tu tem lembrança? Eu não lembro. Não, o que tu falou que era mais complexo, por assim dizer, daí a gente não viu. A gente só ficou naquela linearidade que era dos mais tranquilos, assim. Tá, e eu acho que eles ficaram todos de tema, acho que a gente não chegou a resolver nenhum, né? Não chegou, não. Tá, então tá. Então aqui, ó. Tem uns exercícios pra gente resolver. Eu passei o dia com dor de cabeça hoje, que horror. Mas vamos lá. Beleza. Vamos ver aqui. Então tá. Ficou na dúvida aí, me chama, tá? O primeiro que a gente tinha ali era assim, ó. Ele dava um número complexo W, que era x menos 1 mais 2i, e V, que era 2x mais y menos 3i. E dizia que W era igual a V, e aí fiz uma série de constatações. Então, assim, ó, se os dois números complexos são iguais, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar eles aqui, ó, lado a lado, tá? Assim, ó. X menos 1 mais 2i é igual a 2x mais y menos 3i. Então, o que eu vou observar? Se esses números complexos são iguais, o que significa? Que a parte real de um é igual à parte real do outro, se eles são iguais. Então, a primeira coisa que eu sei, ó, é que x menos 1 é igual a 2x. Além disso, ó, o que eu sei? Que a parte imaginária de um é igual à parte imaginária do outro. Ou seja, o i eu não vou colocar só os coeficientes. Então, 2 é igual a y menos 3. Então, aqui vai ficar, ó, x menos 2x que veio, menos 1 vai para lá, mais 1. X menos 2x, menos x igual a 1, multiplica por menos 1, x igual a menos 1. Daqui, ó, vem para cá, menos y igual a menos 3, mais 2 vai para lá, menos 2. Menos y igual a menos 5. Multiplica por menos 1, o y é 5. E aí, agora, o que se encaixa ali nas alternativas? Ó? O que vai se encaixar é a letra A, que diz que x mais y é igual a 4. Sim? Tudo certo aí, gurias? Sim, senhor, A princípio, sim. Beleza. Então vamos aqui. Ó. O segundo diz assim, ó. 2 mais mi vezes 3 mais i
Ele quer saber qual o valor de m. Então, qual o valor de m para aquilo ali ser um imaginário puro. Então, vamos ver. Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar isso aqui e ver o que acontece. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes i, 2i. mi vezes 3 é 3mi. mi vezes i é m i ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 6. Ó, desta parte aqui, ó, eu vou colocar... O i é fator comum, ó. Ele aparece aqui e aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência. 2i dividido por i dá 2. 3mi dividido por i, 3m. Mais m. Lembra, toda vez que o i aparecer com expoente diferente de 1, eu preciso calcular. I ao quadrado, ó, menos 1. Então, vai ficar 6 mais i vezes 2 mais 3m menos m. Organizando, então, vai ficar 6 menos m mais i vezes 2 mais 3m. Agora, o que eu preciso lembrar? Ó? Quando é que ele é imaginário puro? Lembra? Ó, vamos lembrar. Quando eu tenho número complexo z igual a mais bi, ele é imaginário puro quando ele tem só a parte do i. Ou seja, quando a parte real for zero, mas a parte imaginária ali ó, tem que ser diferente de zero. Então, para ele ser um imaginário puro, eu preciso que isso aqui seja zero, né? Então, aqui vai ficar menos m igual a menos 6, multiplica por menos 1, m igual a 6. E se o m for 6, isso aqui é diferente de zero? Eu garanto aqui que está tudo certo, ó. Sim ou não? Você entende o que eu estou falando? Né? Porque se o m for 6, aqui dá zero. Aqui dá diferente de zero? Dá, né? Porque se eu calcular, ó, 2 mais 3 vezes o m, que é 6, é 2 mais 18, dá 20. Fechou. Então, a minha resposta é m igual a 6. Letra B. Tudo certo aí? Então, vamos adiante. O terceiro problema é o seguinte. Como se calcula I na 14? Lembra? Na real, isso é bem simples, ó. Quando eu tenho, isso só vale se for i elevado no expoente, tá? Não vale se for 1 mais i, 2 mais i, tá? Só o i. Então, eu vou pegar o expoente e divido sempre por 4. E vou pegar o resto da divisão. Então, aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Resto 2. Não dá mais para dividir, é isso aqui. Então, esse resto é o novo expoente do i. E i ao quadrado é menos 1. E essa é a resposta. Letra C. Beleza. Certo. Vamos para o quarto, então. 1 menos i ao quadrado.
Então, aqui, ó, a gente tem basicamente duas maneiras de se fazer isso aqui, tá? Uma coisa ao quadrada, ó, é ela vezes ela. E aí, o que eu posso fazer? Um chuveirinho, ó, né? Propriedade distributiva. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos i é menos i. Menos i vezes 1 é menos i. Menos i vezes menos i é mais i ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos i com menos i, menos 2i. I ao quadrado, menos 1. Lembra, toda vez que o i aparecer com expoente diferente de 1, eu preciso calcular. Ó, mais i com menos i, já era. Então, a resposta é menos 2i. Menos 2i, letra B. Anota aí. Toda vez que o expoente é diferente de 2, então tem que fazer o cálculo por divisão, como na 3, é isso? Isso. Lembra aqui, ó, que a gente tinha comentado que tem 4 potências de i que tem que lembrar, ó. I na 0, I na 1, I ao quadrado e I na 3. Essas 4 aqui, ó. Então, I na 0 é 1, I na I é I ao quadrado é menos 1, por definição, I na 3 é menos I. Então, quando tu fizeres a divisão por 4, tu garante que o resto vai dar sempre um desses 4 aqui, ó, 0, 1, 2 ou 3. Né? Então, sempre que for i elevado a um expoente diferente de 1, tu tem que calcular. Quando aparece i ao quadrado é barbada, porque a gente sabe que é menos 1. Né? Agora, se for um outro, calcula e depois lembra dessa tabelinha aqui. Tá bom. Informação muito relevante aqui. Ó, e a outra forma de resolver essa questão é o seguinte, ó. 1 menos i ao quadrado. A gente vai lembrar do produto notável. Quando eu tenho uma diferença ao quadrado, né, o que eu faço? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, é 1 menos 2i, i ao quadrado, menos 1. Cortei mais 1 com menos 1, menos 2i. Lembra, né? Os produtos notáveis, ó. Uma diferença ao quadrado, quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Se for uma soma, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E se for soma vezes diferença ou diferença vezes soma, quadrado primeiro, menos quadrado segundo. Tá? Lembra, isso aí é importante. Certo aí? Então vamos para o próximo ali. O quinto, o sexto não é para fazer ainda, tá? O quinto pede o inverso de 2i. Eu acho que essa questão não tem resposta certa. Estou com essa impressão. O inverso é 1 sobre 2i. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Dá um segundo. Está errado nas alternativas.
Ver se eu acho essa questão que precisa ter. Ah, já sei. Vamos ver aqui. Acho que é a letra D. Então, lembra? Quando a gente viu a divisão, o que, que eu faço? Eu multiplico sempre em cima e embaixo, com quem está embaixo com a parte do i com o sinal trocado, né? É assim que a gente treina. Aqui, no caso, nem precisaria ser tão assim. Já vou explicar por quê. Então, aqui o que, que fica? Ó? Menos 2i em cima, e embaixo menos 4i ao quadrado. O objetivo aqui é semelhante ao da racionalização, né? Que é não deixar a raiz embaixo, aqui a gente não deixar o i embaixo. Então vai ficar menos 2i, embaixo menos 4i ao quadrado, que é menos 1. Então vai ficar aqui menos 2i sobre 4. Simplificando tudo por 2, ó, aqui dá 1, aqui dá 2. Então vai ficar menos i sobre 2. Essa resposta deveria ser a da letra D, dinossauro, tá? Mas aí não tem resposta. Né, o que, que eu falei? Foi até aí? Sim, Foi a Patrícia que respondeu? foi. Tá. Então aqui, ó. Quando eu tenho assim, ó, uma outra... Só o número, né? Só a parte imaginária, eu não preciso botar a mesma coisa com o sinal de... Basta eu multiplicar em cima e embaixo por i, ó. Aí vai ficar i e embaixo 2i ao quadrado. Então é i ao quadrado é menos 1. Então é i sobre menos 2, que é a mesma coisa que menos i sobre 2. Certo? Eu separei mais uns exercícios aqui para a gente fazer agora. Deixa eu só pegar eles aqui. Eu vou postar para você. Aqui. Ó. São 5 questões da URGS, tá? Então é assim. A primeira é assim, ó. Dá um número complexo. Quero que vocês façam aí, tá? Mas... Diz que esse número complexo é um real não nulo. Quer saber qual o valor de n? Quer que coloque as alternativas? Pode ser, se não for muito trabalho. Não. Então aí, ó.
Ó, faz aí. Eu só vou anotar o outro aqui. Tá? Faz agora aí. Depois tu copia, né? Porque vai ficar gravado. Então vai lá, faz esses dois aí, 5 minutinhos e eu corrijo. Se for 19h30, eu corrijo. Dá uma olhada. E aí, tá fluindo? Na segunda, Diga. o X ele deveria se transformar em alguma coisa. Como é que tu Não, acha? né? Porque ele quer saber a raiz de X, né? Então tem Ele que quer saber... trabalhar com. Não, mas é que as respostas elas têm menos I. Então. O que É. que tu fez aqui na segunda? É que eu tô na parte da divisão, aí eu tô no final. Tá, tu Daí isolou tem. o X. Sim, Tá, é isso aí. só que daí não deu, não dá. Ficou menos um. Aí se Tá, eu passo pro outro lado, ele fica mais um. Mas ele não fica dois I. Eu Calma. acho Tá, que eu errei alguma coisa um pouco feia. vamos ver aqui.
Vou resolver a primeira, tá? Vamos matar a primeira, depois a gente vem para cá, pode ser? Tá bom. Ó, se ele é um real, a parte imaginária tem que ser zero. Então, m ao quadrado menos 9 tem que ser zero. Né? Se ele é um número real, ele não pode ter a parte do i. Então, m ao quadrado igual a 9, m igual mais ou menos raiz quadrada de 9, m igual a mais ou menos 3. Então, daqui, ó, nós chegamos a dois valores. M igual a menos 3, m igual a 3, ou mais 3. Mas aí, o que ele diz, ó? A princípio, né? Se eu olhar só aqui, ó. Esse número complexo é real. Bom, se o m for menos 3 ou se o m for 3, isso aqui vai dar zero e ele vai ser real. Tá certo? Mas o que ele diz, ó? Um real não nulo. Ou seja, a parte real aqui, ó, o m menos 3 não pode ser zero. Né? O m menos 3 precisa ser diferente de zero. Então, o m precisa ser diferente de 3. Ou ainda, o m não pode ser 3. Porque se o m for 3, ó, se eu botar 3 aqui no lugar do m, 3 menos 3 dá 0. E aí ele seria nulo, né? Seria 0. Então, a resposta é m igual a menos 3. Se o m for menos 3, a parte imaginária dá 0, ok, ele é real. Mas aqui, ó, a parte real fica diferente de 0. Menos 3, menos 3, menos 6. Foi aí? Sim. Beleza. Agora aqui, ó, o número 2. A raiz x da equação a ao quadrado de x menos b para a igual a 1 mais i, b igual a 2 menos i. Então, tu vai fazer o seguinte, ó. A ao quadrado x menos b igual a 0. Tu vai isolar o x, é a primeira coisa, ó. Menos b para lá mais b. O ao quadrado que está multiplicando vai dividindo. Né? Então, resolver essa equação é resolver b dividido por a ao quadrado. Então, o que ele está pedindo para tu fazer, na verdade, é esse cálculo aqui, ó. O b, que é 2 menos i, sobre o a, que é 1 mais i, ao quadrado. É isso aqui que ele está te perguntando. Deixa eu pegar uma outra folha aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Deixa eu botar aqui. 2 menos i sobre 1 mais i ao quadrado. Então, é isso que a gente tem que resolver, ó. 2 menos i sobre 1 mais i ao quadrado. Então, vamos ver. Primeira coisa, eu vou calcular esse ao quadrado aqui. Lá em cima não vou fazer nada ainda. E nem vou começar a divisão, porque eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Uma soma ao quadrado. Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Então, vai ficar 2 menos i, 1, 2 vezes 1 vezes i é 2i, i ao quadrado menos 1. Aqui eu já posso cortar, ó. Esse mais 1 com esse menos 1. Então, o que sobrou? 2 menos i sobre 2i. O que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo por i, para eu me livrar disso aqui. Então, vai dar 2i e aqui menos i ao quadrado. E embaixo, né, 2i ao quadrado. Então, vai ficar 2i, i ao quadrado, que é menos 1,
E aqui 2i ao quadrado menos 1. Então, vai dar 2i mais 1 sobre menos 2. Deixa eu botar do lado aqui. Arrumando para ficar mais bonitinho, 1 mais 2i sobre menos 2. Que eu posso separar, né? Sim. 1 sobre menos 2, mais 2i sobre menos 2. 1 dividido por menos 2, menos 0,5. 2i dividido por menos 2, menos i. E isso está na letra A. Onde é que deu problema para ti aí, Patrícia? A Patrícia que estava perguntando. Né? Sim, eu não dividi. Na verdade, eu dividi a parte do 2 ali. E daí eu já matei tudo de um jeito que eu não deveria. Ali na primeira, segunda, terceira, quarta parte. É, foi ali mesmo. Aqui? É. Tá, entendi. Tá, mas entendeu agora? Tá tudo certo? Entendi. Beleza. Vou botar mais um aqui pra gente fazer. Aí. Aqui, ó. Faz essa divisão aqui, então, pra gente dar uma treinada, ó. Um mais 2i sobre 1 menos i. Questão da URGS, tá? Faz aí, então. 2 minutinhos aí a gente já faz. Esse problema é bem simples. Ele pede só para tu fazer a divisão e marcar as respostas. Até vou botar as alternativas aqui. Que aí ajuda sempre. E aí, foi?
Sim, senhor, foi. Beleza, então vamos lá. Então aqui, ó, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de baixo, ou seja, está aqui com o sinal do meio trocado, ó. Certo? Então aqui vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes i. 2i vezes 1, 2i. 2i vezes i, 2i ao quadrado. E embaixo, uma diferença vezes uma soma, quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então vai ficar 1 mais 3i mais 2 vezes i ao quadrado, que é menos 1. E embaixo é 1 menos i ao quadrado. Então é 1 mais 3i menos 2. Embaixo é 1 menos i ao quadrado, que é menos 1. 1 menos 2, menos 1, mais 3i. E embaixo 1, menos menos 1, mais 1. Então, o que ficou aqui é menos 1 mais 3i sobre 2. Ou seja, menos 1 sobre 2, mais 3 sobre 2i. Então, menos 1 meio mais 3 meios i. Isso está na letra B. Fechou? Certo aí, dona Patrícia? Sim, senhor, foi. Beleza. Ó, nosso tempo está quase se esgotando, não vai dar tempo de resolver mais uma, mas eu vou deixar um tema aqui para vocês. Ó, uma questão da URGS também. Troquei as letras aqui. Que pede para a gente calcular isso aqui, ó. E eu quero que vocês aí façam em casa, para a semana que vem a gente corrigir e ver forma trigonométrica. Vou deixar as alternativas. Que é o seguinte. 64 menos 64i, menos 64i, 64i, menos 64 e mais 64. Certo? Lembra, não posso fazer aquele esquema de dividir por 4, porque isso aqui não é i na 6, tá? Então aquilo não vale. Eu vou precisar pensar uma forma de calcular isso aqui. Certo? Então, semana que vem a gente corrige esse, me lembra no início da aula, tá? Eu fico agora com o fantástico professor Caco, que já está aí na área. Certo, gurias? Uma ótima Tá bom, semana senhor. aí. Tchau, Façam aí. senhor. Até semana Tchau. que vem. Até semana que vem. Qualquer dúvida me chama no Instagram, no direct, rodrigo.derresente. Fui. Tchau, tchau.